Olá, turma! Bom dia! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos ótimos, gozando de plena saúde. Então, aí, depois já de umas 2, 3 semanas sem conteúdo novo, né? A gente estava fazendo trabalho, a gente estava fazendo prova, né? A gente estava fazendo revisão. E aí, agora a gente está retomando com um novo conteúdo, o conteúdo mais esperado do ano. Nós vamos hoje começar a estudar as equações do primeiro grau. E antes da gente estudar a equação do primeiro grau, a gente precisa primeiro estudar um pouquinho de álgebra, de operações com letras e números, tá? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho da álgebra, de expressões algébricas. E na próxima aula, a gente já entra realmente nas equações do primeiro grau. Esse é um conteúdo que, a partir de agora, vocês irão usar sempre. Vocês usarão sempre no 8º ano, 9º ano, ensino médio. Enquanto vocês estiverem estudando matemática, vez por outra, vocês vão fazer uso deste conteúdo, que tem lá as suas dificuldades, mas não é um conteúdo muito difícil. Se você procurar prestar bem atenção, rever o conteúdo, se não tiver entendido tudo, você vai se dar muito bem com esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. O que são as expressões algébricas, né? A resolução de vários problemas matemáticos faz uso de uma ferramenta poderosa, que é justamente a expressão algébrica, né? Então, a expressão algébrica ela é utilizada para resolver vários problemas dentro da matemática, quando você não tem, por exemplo, todos os elementos de um problema. E aí você precisa fazer uso, por exemplo, de uma variável ou incógnita. Então, aí a gente faz uso das expressões algébricas. Então, álgebra. A álgebra é o ramo que estuda a manipulação formal de equações, operações matemáticas, polinômios e estruturas algébricas. Tá? Então, esse aí voltando aqui à tela para que vocês possam anotar, tá bom? Então, a álgebra é o ramo da matemática que estuda a manipulação formal de equações, operações, polinômios e estruturas algébricas. As expressões matemáticas formadas por letras e números são denominadas expressões algébricas, tá? Então, vejam que agora, antes a gente trabalhava só com números. Agora, na álgebra, nós vamos trabalhar tanto com letras quanto com números, tá? Então, nas expressões agora que vão aparecer letra e número, essa expressão, ela agora é chamada de expressão algébrica. Antes, nós trabalhávamos com expressões numéricas, né? Só era número. Agora é algébrica, tem letra e número. Vejam só isso aqui, olha, que interessante. Consideremos um número racional qualquer que denominamos x. Então, quando você não sabe o valor de um número, você utiliza uma letra para representá-lo. Essa letra pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, mas geralmente nós utilizamos a letra X para representar um número desconhecido, tá? Então, vejamos como escrever algumas expressões com o número X. Por exemplo, se eu quero escrever o dobro de um número e eu não tenho esse número, então o dobro desse número equivale
a 2 vezes x. Ou simplesmente 2x, tá? Então, sempre isso aqui vai acontecer. O dobro de um número vai ser 2 vezes esse número. Como eu não sei que número é esse, eu estou usando a letra x para representar esse número. Então, o dobro de um número é 2x. O terço desse número, ou a terça parte desse número, eu escrevo 1/3 vezes x, ou então eu escrevo x sobre 3, tá? Porque x sobre 3 quer dizer x dividido por 3. A terça parte de um número é esse número dividido por 3. O quadrado desse número menos 5. O quadrado de um número, quando eu escrevo um número ao quadrado, o expoente é 2. Como eu não sei que número é esse, então vai ficar x. X ao quadrado. Então, toda vez que for pedido assim, escreva o quadrado de um número. Então, o quadrado de um número desconhecido é x ao quadrado. Aí, aqui ele está pedindo o quadrado desse número menos 5. Então, x ao quadrado menos 5. O triplo desse número mais o próprio número. Então, o triplo quer dizer 3 vezes. Então, 3x, tá? 3 vezes x. Mais o próprio número. Então, mais x, tá? Então, vai ficar 3x mais x. A terça parte desse número mais o próprio número. Então, a terça parte quer dizer dividido por 3. Eu posso escrever 1/3 vezes x mais x, ou eu posso escrever x sobre 3 mais x, tá? Pode ser qualquer uma das duas formas de escrever. A diferença entre esse número e raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, esse número, que eu não sei qual é, eu represento com x menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, aqui são exemplos, tá, de expressões algébricas. Então, se eu quero o dobro de um número, 2x, o triplo de um número, 3x, o quádruplo de um número, 4x, o quíntuplo de um número, 5x, e assim por diante. Aplicação da álgebra em situações reais. Podemos representar muitas situações do dia a dia com expressões algébricas. Acompanhe aqui alguns exemplos. Exemplo 1. Uma blusa custa X reais e um short custa Y reais. Qual é o valor total desses dois produtos? Então, vejam que aqui nós estamos utilizando só variáveis, tá? Ó, só letras. Então, preço da blusa, X. Preço do short, Y. O valor que eu vou pagar se eu comprar os dois é X mais Y, tá? Então, aqui é uma expressão algébrica. Vejam que eu estou chamando as letras de variáveis. Por que eu chamo essas letras de variáveis? Porque elas podem variar. De acordo com um problema, ela vai ter um valor diferente, tá? Por isso que a gente chama ela de variável, porque ela varia, ela muda. De um problema para outro, essa variável, essa letra vai mudar o seu valor, tá bom? Outro exemplo. Uma dúzia de ovos custa X reais. Qual é o preço de uma bandeja com 30 ovos? Então, veja só. Uma dúzia tem 12. 2 dúzias tem 24. Eu quero saber o preço de 30 ovos. Então, 24 para 30 falta 6, que equivale à metade de uma dúzia. Então, 30 ovos equivale a 2 dúzias e meia. Tá? 2 dúzias e meia. Então, o preço da dúzia de ovos é X reais. Então, a expressão que eu vou usar
para representar o valor de 30 ovos, é 2 dúzias e meia vezes X, tá? Que é o preço da dúzia. Outro exemplo. Esse é muito usado, né? Acontece em muitas situações, problemas com essa situação. O comprimento de um terreno retangular é 50 metros, maior que a largura, tá? Ou seja, o comprimento, que é essa parte aqui, é 50 metros maior que a largura. Eu não sei qual é a largura, então eu vou dizer que a largura é X. Se o comprimento tem 50 metros a mais, então é X mais 50. Vocês lembram o que é um retângulo? Não sei se vão lembrar do nosso estudo do ano passado, né? O retângulo, ele é um quadrilátero, quadrilátero é aquele polígono de 4 lados, onde os lados opostos têm a mesma medida, né? Em um retângulo, os lados opostos, que são paralelos entre si, possuem a mesma medida. Então, se desse lado aqui a medida é X, desse lado também será X. Se aqui é X mais 50, desse lado aqui também será X mais 50, ok? Então, se eu quero o perímetro, o que é o perímetro? Nós estudamos também o ano passado. O perímetro corresponde à soma de todos os lados do polígono. Então, se aqui é um quadrilátero, eu preciso somar os 4 lados para obter o perímetro, ok? Então, nós teremos 2 lados que medem x mais 50 e 2 lados que medem x. Então, o perímetro dele vai ficar... deixa eu ver aqui que não saiu o perímetro. Ele quer saber a área e o perímetro, né? Então, vamos lá. Como na sequência já tem a área, então deixa eu falar da área. A área de um retângulo, nós estudamos também, equivale à medida da base vezes a altura, ou comprimento vezes largura, tá? É a mesma coisa. Então, para dar a área de um retângulo, comprimento vezes largura. Se for o perímetro, eu somo os 4 lados. Então, aqui, olha, a área, se a largura é x, o comprimento é x mais 50, então a área vai ser a largura x vezes o comprimento x mais 50. Aí eu vou obter a área desse retângulo. E o perímetro? Eu tenho esse lado aqui mais esse, então x mais 50. Esse outro lado aqui também vai ter x, e esse outro lado aqui terá x mais 50. Então, eu somo os 4 lados e obtenho o perímetro do retângulo, tá bom? Agora, nós veremos o valor numérico de uma expressão algébrica. Até agora, nós vimos o que é uma expressão algébrica, né? É uma expressão matemática onde eu tenho letras e números. Essas letras, que são chamadas de variáveis ou de incógnitas, elas podem ser substituídas por um valor numérico, tá? Pode ser substituída por um valor numérico para que eu tenha o valor numérico da expressão algébrica, tá? Então, veja só. Quando calculamos a expressão, podemos substituir as letras por alguns números racionais. Quando calculamos a expressão para determinado número, o resultado é valor numérico, tá? Quando eu tenho uma expressão algébrica, aonde eu tenho o valor da variável e eu substituo aquele valor, o resultado é o valor numérico da expressão algébrica. E esse valor numérico da expressão algébrica, ele vai mudar
conforme o valor que eu atribuí para a variável. A variável é a letra, tá, gente? É a letra. Utilizaremos os mesmos exemplos anteriores para a gente ver isso aqui, ó. Vamos acompanhar cada exemplo para melhor aprendizagem. Ó, uma blusa custa X reais e um short custa Y reais. Qual é o valor desses dois produtos? Nós vimos que se nós formos comprar os dois produtos, o valor deles será X mais Y, ok? Se a blusa for 10 reais e o short for 17 reais, quanto eu vou pagar comprando os dois? Então, eu vou substituir o X por 10 e o Y por 17. E aí, somando, dá 27, tá? Então, X mais Y vai equivaler a quanto? 27, tá? 10 mais 17. O segundo exemplo. Uma dúzia de ovos custa 3 reais. X reais, desculpa. Qual o preço da bandeja com 30 ovos? Aí a gente viu, né, que uma bandeja com 30 ovos, ela tem 2 dúzias e meia. Então, se uma dúzia custa 3 reais, meia dúzia custa 1,50. Então, aí vai dar 2 vezes 3, 6, mais meio, né? Vai ficar 7,50. Vejam só. 2 inteiros e 1 meio, vezes 3, que seria o valor de X. 2 inteiros e 1 meio, isso aqui, não sei se vocês lembram, tá? Mas a gente até já viu também no começo do ano, ainda presencial, nós vimos que isso aqui é um número misto, né? O número misto, como é que eu resolvo, como é que eu transformo daqui de um número misto para uma fração imprópria? Como é que eu faço? Eu repito esse denominador 2, ele fica aqui, ó. Depois eu multiplico ele pela parte inteira e somo com o numerador. Então, ó, 2 vezes 2 é 4, com mais 1, 5. Tá bom? Então, repetindo. Repete o denominador, multiplica pela parte inteira, 2 vezes 2, 4. Soma com o numerador, fica 5. Esse vezes 3, eu repito. Agora, quanto é 5 meio vezes 3? Vejam, o denominador do 3, ele não aparece, mas está subtendido que é 1. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 3, que dá 15, 2 vezes 1, que dá 2. Então, vai ficar 15 sobre 2, ou 15 dividido por 2, que vai dar 7,5. No caso, R$ 7,50. Vejam que essa aqui é uma conta que eu fiz com vocês inicialmente de cabeça, né? Antes de mostrar o cálculo algébrico, né? Porque uma dúzia é 3, então 2 dúzias vai ser 6. Meia dúzia é 1,50. Então, R$ 6 com mais 1,50 dá R$ 7,50. Mas nem sempre será possível fazer esse cálculo de cabeça. Então, é importante que você aprenda esse processo aqui de substituição da variável pelo seu valor numérico, tá bom? Esse aqui, olha, o comprimento do terreno retangular é 50 metros maior que a largura. Qual a área desse terreno e qual é o perímetro? Tá aqui o desenho. A área, eu vou pegar e multiplicar comprimento e largura, né? Comprimento e largura. E o perímetro, eu vou somar todos os lados. E aí, ele está pedindo para nós considerarmos que X vale 40 metros, tá? Vamos dizer que X vale 40 metros. Veja. Se a largura é X, então X é 40, e o comprimento é X mais 50. Então, o comprimento vai ser igual a 90, né? Mas vejamos, a área do terreno é comprimento vezes largura. Tá aqui, ó. X é 40, então vai ficar aqui
40. Aqui também, no lugar do outro x, 40. Aqui foi aplicada a propriedade distributiva da multiplicação. Olha. Eu pego esse 40 que está aqui fora e multiplico pelos dois números que estão dentro do parêntese. Então, 40 vezes 40, 1.600. 40 vezes 50, 2.000. 1.600 mais 2.000, 3.600. Professora, dava para fazer diferente? Dava. Você poderia somar logo 40 mais 50, porque dá para somar, fica 90. E aí você multiplicaria 90 vezes 40, que dá também 3.600. Então, lembrem-se que o valor numérico que for dado aqui para a expressão, o valor que for dado para a variável, melhor dizendo, você tem que substituir aonde estão as variáveis para determinar o valor numérico da expressão algébrica. E o perímetro, como é que vai ficar? Nós vimos que o perímetro é a soma dos 4 lados. Então, eu somo este lado com este, com este, com este. E aí fica assim. X mais 50, mais x mais 50. O valor de x é 40. Eu posso colocar aqui 40, 40, 40, 40. Posso somar o que está no parêntese, que vai dar 90, tá? E facilitar o meu cálculo. Ó, substituindo o x pelo valor de x. 40, 40 de novo, 40, 40. Soma tudo, tá? Ó, aqui 90 com 90, 180. 180 com mais 80, 260. Tá? Então, hoje a nossa aula fica por aqui. Na próxima aula, a gente já entra para as equações. Eu vou colocar um pequeno exercício só para vocês treinarem, tá bom? Essa parte do conteúdo de hoje. E na próxima aula, a gente trabalha com as equações, tá bom? Fiquem com Deus, que Ele os abençoe e até a próxima.